pessoal, tudo bem? Estou aqui com os meus amigos e amados Adriano, Paz do Senhor e o Wagner. Boa noite, Vocês já... todos vocês. Fala que eu tô Fala doido. que eu tô doido. Com Jesus. Vocês já devem ter visto nas minhas redes sociais, da Igreja Tenda do Encontro, do LPD, né, do Pastor Bezerra, esses meninos maravilhosos, né? E eu estou aqui com eles hoje para contar uma história parecida dos dois e pedir ajuda para vocês. Verdade. Aqueles que sentirem no coração, tá? Que Jesus tocar o seu coração enquanto nós estivermos falando, vocês podem nos chamar, né? Eu vou deixar contato, vou deixar algo nesse sentido, tá? Mas eu quero contar para vocês que tanto o Adriano quanto o Wagner, eles têm deficiência auditiva, tá? O do Wagner, no ouvido esquerdo, ele não escuta nada, nada. No ouvido direito, ele, digamos que deve ter uns 50% de audição. Mas o que acontecia? Quando ele chegou aqui na tenda, nós percebíamos que ele ficava muito isolado, que ele não conseguia escutar a ministração, participar, sabe, efetivamente das orações, dos estudos, porque ele não escutava. Então, ele ficava muito incomodado com aquilo, né? Sobre estar numa mesa, estar numa comunhão e não tá ouvindo e não poder prestar atenção. Não prestava atenção por conta da audição. E o Adriano, ele assim, era de mais fácil comunicação com ele, né? Ele tem perdas auditivas também, só que a dele não é tão severa quanto a do Wagner, né? Pois o Wagner, um ouvido ele não escuta nada, o outro ele escuta um pouco. E o Adriano, as duas audições têm prejuízos, né? Eu não vou colocar termo técnico, porque senão eu vou errar facilmente. Então eu vou colocar bem, assim, popular para a gente poder entender, né? Bom, enfim. E aí, nós temos uma conhecida que ela é fono, ela é especialista em aparelhos auditivos. E ela, assim, de todo o seu coração, ela atendeu esses meninos para fazer uma avaliação deles. Por isso que hoje eu estou falando isso para vocês, que hoje a gente tem um respaldo profissional para dizer que no ouvido esquerdo do Wagner ele não escuta nada, no ouvido direito ele escuta um pouquinho, e o Adriano tem perdas auditivas nos dois ouvidos, né? Então, ela fez uma avaliação, foi um amor de pessoa, né? A Andréia Moreira. O consultório dela é aqui em Taubaté. Depois eu também, se alguém precisar, eu posso indicar. Ela é excelente, né? Ela é maravilhosa. Ótimo profissional. É uma ótima profissional. Os meninos ficaram bem encantados com ela. Bom, e aí, o que eu quero dizer para vocês? O Adriano, ele tem essa perda porque, segundo ele usou muita droga. Muita droga. E ele escutava. Essa droga e acabou estourando os ouvidos. Isso, então ele escutava, ele nasceu escutando tudo, mas ao longo da vida, quando ele foi muito usuário, ele esteve nessa vida, aconteceu isso, né, Adriano? E aí foi indo e foi levando, né? Foi levando a vida dessa maneira. Quer falar um pouquinho? Irmãos, eu percebi que eu estava com problema auditivo logo após que fui para a comunidade terapêutica, né? Até então eu estava usando droga, enfim, não tinha percebido ainda, estava no efeito de droga. Quando eu me internei, que eu fiquei 7 anos na comunidade, foi onde eu percebi que eu não... Porque o meu problema auditivo é de longe, não muito longe. Isso tá o quê? Uns 20 metros que fala isso? Eu não entendo distância, mas a pessoa está um pouco assim, meio distante de mim falar, já fico assim, ó. Né? E é muito constrangedor, né? Eu já passei por situações constrangedoras demais. Estar em reuniões, né? E falarem muita coisa e eu tenho que estar concordando, mas na verdade não entendi nada. Não entendia nada, né? Só concordava para não ficar feio para mim, né? Mas no meu caso, foi muita droga. Eu tenho certeza disso, porque eu lembro que uma vez eu pensei assim, tanto chegou a sair sangue dos meus ouvidos. E acabou que você também tem muita infecção no ouvido, né? Infecção então, no ouvido. E eu tenho um ouvido, um canalzinho de conduto auditivo, eu acho, né? Que é isso. Já é de nascença mesmo, né? Uhum. É uma partezinha mais estreitinha. Então isso também atrapalha muito a audição. Então o do
Adriano foi isso. E o do Wagner também, vocês já conhecem a história, né? Uma vida que toda errada, né? E glória a Deus que acharam Jesus, né? Que Jesus encontrou, eles encontraram Jesus e hoje eles estão refazendo a vida. O Adriano mais tempo, né? Tem uns... Quantos anos, Adriano? 10 anos agora, dia 17 de novembro. Glória a Deus, 10 anos na presença do Senhor. O Wagner é pouco tempo. Quanto tempo? Um ano. Mais ou menos, que ele encontrou o Senhor. Mas o Wagner, ele também, queridos, ele não nasceu surdo, ele escutava. E aí, uma vez, a polícia pegou ele, né? Eu tomei 2 tapões, chama surdão. Eu fiquei quase estourado nos meus tímpanos, no meu ouvido. Eu cheguei a ficar 1 ano sem escutar. Aí ela começou a voltar ao decorrer do tempo, mas ela ia e voltava, ela fazia lavagem e melhorava. Muito remédio para pingar no ouvido, Serumin, Ceratum, que remédio para ouvido. Agora, dessa vez, eu fiquei uns 6, 7 meses sem ouvir quase nada. E quando eu fui na fonoaudióloga Andréia, esse lado aqui eu não escuto mais, eu perdi a audição. Isso aqui não funciona, né? Só funciona essa orelha só, o que eu tenho é só essa. E eu sei, se eu ficar sem um aparelho, eu tô surdo. Isso me incomoda, me entristece, eu me isolo. Eu acho que alguém tá falando de mim, entendeu? E aí isso é muito ruim, né? Porque é muito importante que nós estejamos sempre em comunhão, oração, né? Vocês devem acompanhar que o Ministério LPD, o Adriano sempre faz o devocional com eles de manhã. E isso, o não escutar, gente, é muito triste, porque a pessoa quer participar, a pessoa quer entender e às vezes não consegue, né? O Wagner mais, o Adriano, igual ele falou aqui, ele quando está próximo da gente, ele consegue escutar. E eu, sem aparelho, não escuto nada. Não, nada. o Wagner a gente pode estar do lado dele, assim, que ele não ouve. Ele não ouve nada, a gente pode gritar, se ele estiver a 5 metros, nem 5, 3 metros de mim, eu preciso gritar mesmo para ele ter alguma percepção de voz, né? Bom, enfim. E aí, a Andréia, que é a fono, ela tem alguns aparelhos lá que ela chamou de aparelho de teste. Eu não me recordo agora o nome da marca, mas eu posso colocar na descrição. Pronac? Ponac? P-H-O-N-A-K. Ponac. Mas eu vou colocar na descrição desse vídeo. Por quê? São aparelhos caros, muito caros. Tecnológico. Tecnológico, porque o aparelho dele, os dois estão com o aparelho agora. Tá? O Adriano, o Wagner, depois você tira. Ele tá no direito e o Adriano tá nos 2 ouvidos. Isso, ó. Então, assim, a Andréia nos passou o valor de compra desses aparelhos. Eles são aparelhos caros, como estou dizendo, porque é nova tecnologia, né? Que nem eles estão aqui, mas eles têm Bluetooth que fica conectado no aparelho do celular. Então, assim, o telefone toca, eles conseguem atender e não precisa tirar, eles conseguem escutar direto direto no ouvido, direto no aparelho. Como se fosse um fone de ouvido. Como se fosse um fone, isso. E dá para aumentar, diminuir o volume, o que mais? Se a gente olhar os meninos de frente, a gente não enxerga, ó. Porque na frente ele tem um fiozinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele não é fio, né? É um caninho bem fininho, ó, e transparente, tá vendo? Então, assim, quase imperceptível, né? E, como eu disse, para compra esse aparelho é bem caro. Mas a Andréia também conseguiu um valor mais barato pra gente, que eu também não vou colocar valores aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, porque eu quero colocar tudo certinho, tá? Como nós não temos esse dinheiro e esse valor agora, o que nós... o que ela mesma sugeriu? Falou, Pri, esses aparelhos são meus, são aparelhos de testes, né? Porque quando o paciente chega aqui, eu mando ele para casa para ele se adaptar, para ver se é aquilo mesmo, para ver se ficou bom. Então, a gente pode fazer assim com eles e ao invés de você comprar agora, a gente faz como se fosse uma locação,
né? Então foi o que nós resolvemos por hora. Porém, se houver alguém que deseja semear os aparelhos para os meninos terem para eles, comprar esse aparelho, é muito bem-vindo, porque vocês não têm noção da qualidade de vida que esses meninos tiveram depois de estar usando esse aparelho. Deve fazer o quê? 2 meses? 2 meses. 2 meses que eles estão em teste. Eu consigo ouvir aqui lá na casa, na casa. Lá. Então, porque ficou muito bom, né? E o Wagner hoje consegue sentar numa mesa, conversar normal, escutar uma televisão, o louvor, gente. O primeiro dia que ele chegou aqui na tenda e teve culto, e ele conseguiu até ter sensibilidade no ouvido para escutar um toque de violão, entendeu? Então foi sim muito emocionante. E a gente não quer perder isso, porque nós gostaríamos que esses meninos tivessem esses aparelhos, né? Que eles adquirissem esses aparelhos para eles, porque você imagina, hoje a gente não tem essa condição. Então, se um dia, que nem o Wagner, daqui a algum tempo ele vai fazer a cirurgia das mamas, vai se recuperar e vai voltar para a cidade dele. Imagina a gente ter que falar, Wagner, devolve o aparelho, porque você não pode levar o aparelho que não é seu. E realmente a gente não conseguir adquirir em compra e ficar como mensalidade, ele vai precisar, porque a cada 2 meses a Andréia precisa recarregar, precisa reiniciar, precisa ajustar o aparelho para ele novamente. Sempre precisa estar indo no consultório dela para ela olhar, para fazer a manutenção, né? Então é isso, queridos. É a mesma coisa do Adriano, né? A gente gostaria muito de que você, né, que entende o quão é importante semearmos no reino de Deus, semearmos em terras férteis, que você abra seu coração mesmo. Eu vou deixar um Pix, um número de Pix na descrição do vídeo. Para aquele que quiser, você pode, qualquer valor, tá? Qualquer valor você pode semear. R$5, R$10, R$100, R$1.000, R$10.000, R$20.000, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo o valor que é para compra, o valor de mensalidade e tudo certinho, e a marca, que é o mais importante, que é a marca desse aparelho, certinho para você. Tá bom? Então, eu conto com a sua colaboração, eu peço que você se compadeça, né? Entenda esse propósito na vida dos meninos. Amém. Que para que eles entendam mais Jesus, para que eles sejam mais participativos na comunhão, eles precisam da audição, né? E é muito importante, gente. É muito importante. Amém? Amém. Então, eu peço que vocês orem, continuem orando pelo Ministério LPD, continuem orando pelos pastores, continuem orando pelo Ministério da Tenda, por nós, por todos os meninos, e fica aí um beijo no coração de cada um de vocês. Amém. Amém? Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.